Olá, sou Fábio Eloína e sou TO. Vamos agora para a nossa segunda parte sobre o brincar. Você sabe o que é fase sensório-motora? Você sabe identificar se seu filho está tendo uma brincadeira funcional? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. O que a gente tem que lembrar? Que na primeira fase da infância, do 0 aos 3, a criança está aprendendo a lidar com o seu corpo, aprendendo a lidar também com o ambiente. Então, a exploração é essencial para que ela ganhe habilidades motoras, sensoriais, para ela realizar suas ocupações. Então, lembrando, as ocupações é tudo que envolve autocuidado, o brincar, a escola. Então, a criança necessita brincar bastante, explorar o corpo para que ela futuramente tenha uma vida independente. Então, o que é fase sensório-motora? A fase sensório-motora, a criança vai receber, do ambiente todos os estímulos. A criança vai receber todos os estímulos através dos receptores sensoriais. Esses estímulos são visão, audição, tato, paladar, fato, procepção e vestibular. São 7 estímulos ao todo. Esses estímulos sensoriais ajudam com que a criança perceba ela no corpo, ajude na questão do equilíbrio, que ela consiga medir a questão da força, temperatura, tudo que fica no ambiente. E a fase é sensório-motora. Outra coisa que a criança precisa nessa fase é trabalhar esse motor. Correr, pular, saltar, escalar. Até canção, né? Exatamente. Ela precisa engajar nas atividades, trabalhar o cardio, trabalhar a cintura escapular, a cintura pélvica, pular, agachar, fazer bastante movimentos. Essa fase é muito importante que a criança faça o movimento, porque lá no futuro, quando ela for aprender a ler, escrever e aprimorar, ela não tenha dificuldade de aprendizado. Nessa fase sensório-motora, na escolinha, as crianças trabalham o quê? Música, tinta, massinha, para ela explorar ao máximo as mãozinhas, para ela explorar ao máximo o corpinho delas e se interagir com outras crianças. Nessa fase, a socialização ela não é muito aprimorada. O que a criança faz é a imitação. Então, ela vê a outra criança brincando de uma maneira, ela olha e tenta imitar. E nessa fase também a gente tem as brincadeiras paralelas. Então, você brinca com o seu brinquedo, eu brinco com o meu. À medida que eu vou me conhecendo, aumentando minhas habilidades, eu vou conseguindo fazer com que o outro participe comigo. Porque se eu conheço o meu limite, eu vou conhecer o limite do outro. Nessa fase também, que a criança explorando o corpo dela, ela começa a aprender alguns conceitos. Em cima, embaixo, está lá, está aqui. Tudo isso a criança vai se organizando, tanto temporalmente, espacialmente e com ela. O esquema corporal é quando a criança consegue identificar os membros dela, onde que está a cabeça, onde que estão os bracinhos, as pernas, o tronco. E desse esquema corporal depois vai aprimorar para as AVDs, as nossas ocupações de autocuidado. Então, escovar os dentes, vestir as roupinhas, tomar banho. Então, é essencial que seu filho se engaje nessas atividades. Então, a fase sensório-motora é do 0 aos 3 anos. Outra coisa muito importante da gente identificar nessa fase é o brincar funcional. O que é o brincar funcional? O brincar funcional é quando a criança está tendo uma resposta adequada naquela brincadeira, naquela ocupação. Então, por exemplo, quando você vai propor para o seu filho brincar de roda, ele consegue entender os conceitos que é brincar de roda e brinca com você e não fica frustrado. Ou quando ele está brincando com um carrinho, peraí que eu vou pegar um exemplo. Vou imaginar esse caminhão. Então, o que é o brincar funcional com esse caminhão? É levar ele de um lado para o outro com as mãozinhas, porque eu preciso, nessa fase sensório-motora e pro brincar funcional, trabalhar bem as minhas mãos, colocar coisas, tirar coisas, levar para lá, levar para cá. O que não seria uma brincadeira funcional com o carrinho? Jogar, porque a gente imagina que esse aqui não é uma bola, então não é feito para jogar, pode quebrar, então a criança entender o que é uma ação e uma reação. Então eu jogando isso aqui não vai dar certo, vai fazer um barulho que incomoda, pode quebrar. Então isso também é muito
Importante a gente avaliar se a criança está tendo esse conceito de ação e reação sobre o brinquedo. Outro ponto, o que não é funcional, é a criança virar o carrinho e brincar de maneira isolada, né? Ela girar a roda e ficar nessa brincadeira por muito tempo. Então, assim, ela pode conhecer os aspectos do carrinho separadamente, mas ficar isolada somente na roda não é legal, viu? É um sinal de risco que a gente tem que ficar atento no desenvolvimento infantil. Outro aspecto do brincar funcional nessa faixa etária é a construção. Então, as crianças gostam de construir. Então, todo tipo de brinquedo que envolve construção, a criança vai querer ver ele subir, né? Ver como que ele fica, a altura que ele fica e depois brincar de cair, construir de novo. Brinquedos que trabalham ação e reação são essenciais para a criança ver como que os objetos se comportam em determinados espaços. E assim ela vai aprimorando a praxis. O que é a praxis? A praxis é o componente que a criança consegue realizar suas atividades. Então ela dá conta de realizar as atividades dela de maneira adequada, de um brincar funcional. Outro exemplo do brincar funcional é a criança pegar o livro e identificando nos livros as figuras, os bichos, as cores. Isso ajuda com que a criança aumente as habilidades dela depois na escolinha. E quando você estiver com seu filho, para você aprimorar, ajudar ele, perguntar aonde está o cachorro, aonde está o gato, como que o gato faz. Você vai aprimorando e trabalhando a comunicação. Então, para finalizar, vou dar uma dica de brincadeira sensório-motora, que é uma brincadeira que eu faço bastante com meus filhos. Coloca um colchão, né? Aquele colchão que fica na sua casa, que fica aguardando uma visita, ou de solteiro ou de casal, coloca ele vertical sobre outra cama, que daí fica o colchão, né? O colchão fica no chão até o alto da outra cama. Coloca alguns brinquedos e faz essa atividade da criança escalar e escorregar. É muito legal porque trabalha a mãozinha, trabalha essa questão do pegar, trabalha a procepção, trabalha o equilíbrio. Então é bem bacana essa atividade. Tenta fazer em casa, vocês vão gostar bastante. Então é isso, eu aguardo vocês na próxima parte sobre o brincar. Parte 3, viu? Não percam. Se você gostou, dá aquele like. Tchau, tchau!